Hoje vamos tratar de Apocalipse capítulo 5, os dois últimos versículos do capítulo, versículos 13 e 14. Dê uma pausa no vídeo agora, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Vamos lá, Apocalipse 5, versículo 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Observe agora que o apóstolo João, ele ouve um desejo. Que desejo? O desejo de que tanto o Pai quanto o Filho recebam louvor, honra e glória e continuem dominando para sempre. Eu já expliquei na aula anterior sobre o que significa louvor, o que significa honra, glória, e aqui é acrescentado também o desejo de que essas duas pessoas da Trindade reinem para sempre, pelos séculos dos séculos. O curioso aqui é que nós vemos de novo aquela divisão encontrada na cosmovisão judaica, que vê o mundo em três partes. Vê o mundo como contendo o céu, a terra e debaixo da terra. Eu mencionei essa questão em comentário ao versículo 3 deste capítulo 5. Lá eu expliquei que para o judeu da antiguidade, para o judeu de forma geral, ele via que o espaço se dividia em três andares. O andar de cima, que é o céu, e é onde Deus e seus anjos habitam. O andar do meio, que é a terra, onde vivem as criaturas, e o andar de baixo da terra, onde estariam os demônios. Algumas pessoas criticam essa visão porque entendem que há aí um quê de mitologia, porque é claro que os demônios não vivem embaixo da terra. Porém, eu quero defender aqui a tese que mesmo os judeus, eles sabem que o demônio não vive embaixo da terra, assim como sabem que Deus não vive literalmente lá no céu, nesse céu que está acima de nós. Por que eu digo isso? Porque nenhum judeu defenderia a ideia de que nós podemos pegar um foguete, por exemplo, e ir subindo até encontrar Deus lá em cima. Nenhum judeu pensaria isso, pensa isso ou defende esse tipo de coisa. Assim como também nenhum judeu pensa que, literalmente, se nós começarmos a cavar um buraco no chão, na terra, nós vamos dar de cara com um demônio. Nenhum deles pensa isso. E nem pensava no passado também. Então, essa é só uma forma de se referir a esse mundo espiritual. Nós não costumamos dizer que Deus habita no céu, e mesmo sabendo que é o terceiro céu, a gente às vezes olha para cima, para o céu azul, como se fosse o lugar onde Deus habita. Nós não temos o hábito de fazer isso. Jesus, quando vai ressuscitar Lázaro, antes de chamar Lázaro para fora do túmulo, o que ele faz? Ele olha para o céu azul, e começa a orar ao Pai. Mas Jesus sabia que, literalmente, o Pai não habita no céu azul. Mesmo assim, ele olhou para cima. Então, não podemos pensar que a cosmovisão judaica de três andares era uma crença literal dos judeus, mas simplesmente uma forma humana para se referir a realidades espirituais. Outra coisa interessante aqui neste versículo 13 é que aos três andares da cosmovisão judaica é acrescentado mais um andar. Você observou? Olha o que diz aqui. Então ouvi que toda criatura que há no céu, olha aí, um andar, sobre a terra, outro andar, debaixo da terra, outro andar, e sobre o mar, mais um andar. Então nós temos aqui 4 andares, porque aqui é acrescentado o mar, a figura do mar. O que significa esse outro andar acrescentado aqui no versículo? Vamos lá, vamos analisar isso aqui com calma. Então, ouvi que toda criatura que há no céu, este andar do céu, eu já falei que é o terceiro céu, onde habitam Deus e os anjos. O andar da terra
quando diz aqui sobre a terra, é onde habitam as criaturas de forma geral. Todas elas habitam sobre a terra. Debaixo da terra, repito, seria o lugar onde habitam os demônios. E sobre o mar? O que significa isso? O mar aqui é um símbolo das nações mundanas. Como assim, professor? Na Bíblia e aqui no Apocalipse a gente também vê isso. A figura do mar, ela simboliza as nações mundanas, as nações dos não crentes. E nesse caso, o mar também pode ser chamado de muitas águas. Veja só, Apocalipse 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Quando nós chegarmos lá em Apocalipse capítulo 13, nós vamos ver que essa besta que sai do mar é o anticristo final. Mas por que o anticristo sai do mar? Justamente porque o mar é um símbolo das nações mundanas. Isso quer dizer que o anticristo final, ele vai sair do meio dos homens ímpios. Apocalipse 17, versículo 1 e 15. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Falou-me ainda: as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Tá vendo? Aqui nesse trecho, as muitas águas, elas simbolizam o quê? Os povos, as multidões, as nações, as línguas. E quem está sobre as multidões, os povos, as nações e as línguas? A grande meretriz. Nós vamos estudar sobre isso quando chegarmos lá em Apocalipse capítulo 17. O importante é saber que mar ou muitas águas simbolizam povos não crentes. Por isso que lá em Apocalipse 21, versículo 1, quando a gente lê lá: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Que coisa, hein? Alguns leem este versículo e pensam o seguinte: na nova terra não vai existir o mar. Não vai existir o mar. Só que a questão é a seguinte: quando menciona mar, aqui em Apocalipse 21, versículo 1, está se referindo ao mar literal ou ao mar símbolo das nações mundanas? Você entende? Porque faz sentido que o mar não exista na nova terra se o mar, nesse caso, for uma referência às nações dos não crentes, porque eles não vão habitar conosco na nova terra. Então, há uma possibilidade muito grande de que Apocalipse 21, versículo 1, se refira ao mar simbólico. Outra coisa que é interessante também notar neste versículo 13 de Apocalipse 5 é o seguinte: numa ordem natural dos andares, na cosmovisão judaica, o certo seria inserir o mar antes da terra, não é verdade? Porque pense comigo, se você olhar verticalmente falando, lá em cima tem o céu. Depois do céu, nós temos o quê? Nós temos a terra no meio e temos debaixo da terra, certo? Onde é que você colocaria o mar aí? Você colocaria o mar debaixo da terra ou colocaria o mar em cima da terra? Colocaria em cima da terra, porque o próprio mar, ele tem terra lá no fundo dele. Já parou a pensar nisso? Se você olhar, o certo seria dizer assim, olha: céu, mar, terra e debaixo da terra. Por que então que no versículo 13 aqui, o mar é citado como localizado depois do andar chamado debaixo da terra? Por que isso acontece? Justamente porque há um paralelo entre o andar debaixo da terra e o andar do mar. Qual é o paralelo aí? O paralelo é o seguinte: o andar debaixo da terra não é onde vivem os demônios? Na cosmovisão judaica, é claro, não é? Então, ao lado do andar debaixo da terra é citado o mar, porque o mar aqui, como eu expliquei, simboliza as nações dos não crentes. Então estão juntos aqui, ó, os demônios ao lado dos não crentes. Esses dois últimos andares, debaixo da terra e mar, eles têm que estar próximos. Por quê?
porque nesses dois andares estão os inimigos de Deus e os inimigos do povo de Deus. Então, continuando aqui, o versículo está dizendo, João fala, que ele ouve que toda criatura que há no céu, quais as criaturas que estão no céu? Os anjos e os crentes que já morreram. Toda criatura que há sobre a terra, e aí pense como os crentes de forma geral. Toda criatura que há debaixo da terra, agora pense nos demônios, e toda criatura que há sobre o mar, e agora imagine os não crentes, todos eles, olha o que diz o versículo, tudo que neles há, estava dizendo, àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Você percebe agora qual é a grande questão que nós temos neste versículo? A questão é a seguinte: como é que os demônios e os não crentes são citados neste versículo como declarando que Deus Pai e o Cordeiro, a eles pertence o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos? Como é que é isso? Qual o sentido disso? Como imaginar que demônios e não crentes possam expressar esse tipo de coisa? A resposta é a seguinte: os maus, sejam eles demônios ou não crentes, eles expressam reconhecimento ao Pai e ao Filho. Isso é um fato. Só que o detalhe aqui é que esse reconhecimento deles deve ser entendido como algo que eles têm de fazer, não de bom grado, mas por obrigação, compreende? Tudo isso significa simplesmente que aquilo que foi profetizado lá em Filipenses 2, versículos 9 a 11, se cumpre por toda a era da igreja. Inclusive, até antes mesmo da era da igreja, isso aí já acontecia. Professor, o que é que diz lá em Filipenses 2, 9 a 11? Diz assim: pelo que também Deus o exaltou. Exaltou quem? A Jesus. O exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Olha aqui, os 3 andares da cosmovisão judaica. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, repito, por toda a era da igreja, toda criatura confessa que Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E acrescento, não só reconhece Cristo, como reconhece a Deus, o Pai, como Senhor. Na Bíblia, nós temos vários relatos de crentes e até demônios reconhecendo a soberania de Deus, o domínio de Deus. E depois que Cristo veio, Cristo também é reconhecido, ou explicitamente ou implicitamente. Todas as criaturas, queiram ou não, elas direcionam o louvor, a honra e a glória que essas duas pessoas da Trindade merecem. Professor, tem certeza disso? Tem certeza que os demônios e os não crentes reconhecem a Deus, mesmo que de forma compulsória, mesmo que obrigados? Sim, vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo, os magos de Faraó. Você lembra quando Moisés foi libertar o povo de Israel do Egito e ele teve de enfrentar os magos de Faraó? Por quê? Porque quando Moisés começou a invocar as 10 pragas, no início aqueles magos tentaram imitar as pragas. E de fato, eles conseguiram imitar algumas das primeiras pragas. Porém, em Êxodo, capítulo 8, versículo 19, está escrito assim: então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Você percebe que mesmo aqueles magos
adorando os deuses do Egito, mesmo assim, eles reconhecem que chegou ali num limite. Dali para frente não dá mais para imitar. Por quê? Porque quem está agindo é o Deus verdadeiro. Então, ainda que aqueles magos fossem não crentes, mesmo assim eles reconheceram a superioridade, a soberania de Deus. Quando você vai lá para Números, capítulo 23, você vê a história de Balaão, o nosso segundo exemplo. Balaão foi um profeta não crente. Ele não servia o Deus verdadeiro, mas ele conhecia o nosso Deus. Ele conhecia, mas não o servia. E esse Balaão foi contratado por um rei chamado Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. E ele realmente tentou amaldiçoar o povo, mas não conseguiu. Por quê? Porque toda vez que ele ia amaldiçoar o povo, Deus mandava ele abençoar. Então aqui em Números 23, versículo 18 a 20, acontece uma coisa interessante, veja só. Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Você percebe que Balaão, mesmo sendo pago para amaldiçoar, mesmo se dispondo a amaldiçoar, ele teve de abençoar o povo de Israel. Por quê? Porque não lhe restava outra alternativa a não ser reconhecer a soberania de Deus. O terceiro exemplo é o exemplo de Raabe e o povo de Canaã. Você lembra quando o povo de Israel terminou a sua peregrinação no deserto e foi entrar em Canaã? Qual foi o primeiro povo que ele teve de enfrentar? O povo de Jericó. Mas ali em Jericó havia uma prostituta chamada Raabe, que ela conta para os de Israel o que os cananeus pensavam da nação de Israel. Olha o que ela diz aqui, Josué capítulo 2, versículo 9 a 11. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Veja só qual era o sentimento e o entendimento dos cananeus em relação ao povo de Israel e em relação ao Deus de Israel. Era um sentimento de assombro, de medo, de pavor. Por quê? Porque eles reconheciam que o Deus de Israel era um Deus superior, soberano sobre todas as coisas, capaz de abrir o mar para o povo atravessar. Eu pergunto para você, isso não é reconhecer, mesmo sendo não crente, que Deus é Deus? Outro exemplo, o caso dos filisteus que capturaram a Arca da Aliança. Nós temos registrado em 1 de Samuel, no primeiro livro de Samuel, que o povo de Israel enfrentou os filisteus e perdeu. E depois de perder a batalha, os filisteus, o que eles fizeram? Eles capturaram a Arca da Aliança e colocaram a arca como oferta lá no templo do Deus deles. Você entendeu o que eu falei? Os filisteus capturaram a Arca da Aliança e colocaram como oferta no templo do Deus
deles. Veja só o que aconteceu. 1 Samuel, capítulo 5, versículos 1 a 7. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Olha só, de madrugada, o ídolo gigante dos filisteus havia caído de cara no chão, literalmente, diante da arca do Senhor. Versículo 4. Levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. Em outras palavras, a estátua de Dagom foi esquartejada. Versículo 5. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdod, até ao dia de hoje. Versículo 6. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, e os assolou, e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vejam só, eles mantiveram a arca lá no poder deles. O que aconteceu? Deus começou a castigar aquele povo e os feriu de tumores. Que coisa, hein? Versículo 7. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Ora, aqui está claro que eles reconheceram a superioridade do Deus de Israel, até mesmo sobre o Deus deles. Está claro. Então, temos aqui mais um exemplo de não crentes reconhecendo a superioridade de Deus. Vou tomar aqui só mais um exemplo. O exemplo dos demônios que encontraram Jesus numa sinagoga. Onde é que está isso? Marcos 1, 23 a 26. Diz assim: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Perceba que o demônio aqui não só reconheceu que Jesus era o Santo de Deus, como também teve de obedecer a Cristo, deixando o corpo que havia possuído. Esses exemplos são mais do que suficientes para provar que desde os tempos antigos e mesmo agora, durante toda a era da igreja, homens e demônios reconhecem que Deus é digno de honra, de glória e de louvor. Você já parou para pensar que quantos trabalhos em alguns segmentos de religiões afro, por exemplo, são encomendados contra crentes e mesmo assim não dão em nada, justamente porque temos a Cristo como nosso Senhor? Você já parou para pensar quantos médicos incrédulos são obrigados a testemunhar a fé de um cristão, livrando-o de uma doença incurável, tirando-o da condição de paciente terminal? Sim, você pode até não saber, mas muitos demônios e não crentes todos os dias têm de reconhecer no seu íntimo que Deus é Senhor, que Cristo é Senhor. Aqui no versículo 14, nós temos o final do capítulo 5, que diz assim: e os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Diante dessa cena
tão gloriosa aqui no final do capítulo 5, nada mais natural que o apóstolo João contemplar a concordância dos anjos superiores. Quem são os anjos superiores mesmo? São os 4 seres viventes que ficam ali, próximos do trono de Deus Pai. Veja só, a concordância dos anjos superiores desejando que seja realmente assim, que os crentes glorificados prostrem-se e adorem ao Pai e ao Filho. Nos veremos na próxima aula.